Green Clone foi uma spin-off da Escola Superior Agrária de Coimbra. Portanto, o início da empresa teve como core empresarial a propagação de plantas de medronheiro, a propagação in vitro de plantas essas que tinham origem na tese de doutoramento da professora Filomena Gomes. Esta empresa faz propagação de plantas através da técnica de in vitro, da propagação in vitro. Estas plantas foram selecionadas com base em determinados critérios, selecionadas com base na produção e na qualidade de produção de fruta, e é nesse seguimento que a propagação de plantas é realizada para poder promover ao produtor, disponibilizar aos nossos clientes não uma planta, mas sim a planta. São plantas que têm sido referenciadas com base na qualidade do fruto produzido. Nós temos feito um trabalho de prospecção de terreno, juntamente com entidades como a Escola Superior Agrária de Coimbra, para tentar identificar os melhores indivíduos alocados a determinadas regiões edafoclimáticas, o que dá origem a que a nossa coleção de clones e a nossa disponibilidade de clones também para os nossos clientes seja maior. Contamos neste momento com 24 clones, que é uma variedade considerável já de clones e de plantas selecionadas, claro. As plantas são selecionadas nós contactamos o produtor identifica que tem uma planta que tem algum destaque, portanto essa planta é monitorizada, é georreferenciada, é trazido fruto para análise e para validação por parte dos laboratórios para validar as características organoléticas do fruto. Após a validação, os ramos são trazidos para as nossas instalações, estimulamos os rebentamentos, os abrolhamentos, certo? Depois são estabelecidos in vitro, são propagados, multiplicados e aclimatados. Portanto, passamos por um processo de desintoxicação, preparação para o enraizamento e obtemos as plantas. O objetivo aqui é obter plantas com desenvolvimento radicular. Posteriormente, as plantas são colocadas em tabuleiros e em vaso. A Green Clone é um projeto de alma, portanto nós trabalhamos também a pensar nos benefícios da comunidade. Portanto, trabalhamos com espécies autóctones e vamos procurar naquilo que é silvestre ou pouco onde a intervenção humana é considerável, mas não massiva, vamos tentar identificar os melhores indivíduos e, portanto, a partir dali é que fazemos a seleção e a respectiva propagação. Portanto, espécies autóctones, trabalhamos com espécies autóctones. Portanto, isto não é só um trabalho de... Pronto, é muito mais do que isso, é de alma, é de busca, de procura, de arranjar soluções viáveis e apresentação dessas soluções também aos nossos clientes, aos nossos produtores. Só faz sentido fazermos este tipo de trabalho em parceria com as entidades de investigação, quando temos clientes que absorvem o produto que se desenvolve na investigação.
quando se pretende a instalação de pomares, vinhas, olivais, culturas perenes, até mesmo espécies florestais, aconselha-se, em primeiro lugar, conhecer o solo, e podemos fazê-lo em campo, através da abertura de um perfil. Aconselha-se, se possível, abrir um perfil de 1 metro de profundidade por 1 metro de largura. O que é que pretendemos com isso? Pretendemos avaliar onde está, a profundidade está a rocha-mãe e avaliar várias camadas que o nosso perfil possa ter. E, avaliando essas camadas, perceber se há algumas zonas impermeáveis que estão mais duras, mais compactadas, porque se existirem, temos que adequar a mobilização do solo de acordo com a compactação de algumas camadas ou da existência dessa compactação. Se essa compactação existir, teremos que fazer uma ripagem e também perceber a potencial fertilidade desse solo. Conseguimos isso através das raízes existentes no perfil. Até que profundidade vão essas raízes, qual é a atividade microbiana que existe. Também através da cor do solo, cores mais escuras podem indicar mais matéria orgânica. Normalmente essa matéria orgânica existe mais à superfície. É importante perceber a altura da camada superficial mais escura, que é mais rica em matéria orgânica, mais atividade microbiológica e também possivelmente mais rica em nutrientes. É interessante perceber a profundidade a que ocorre esta zona mais compactada, porque isto ocorre muitas vezes quando são realizadas lavouras sucessivas a uma determinada profundidade, que é normalmente 30 centímetros. Portanto, a mobilização do solo é feita normalmente até aqui e esta zona, com o decorrer do tempo, fica sempre mais compactada e as raízes vão ter dificuldade em crescer e em explorar esta profundidade de solo. Assim, antes da instalação destas culturas perenes, aconselha-se a realização de uma ripagem, que é a utilização de uma alfaia com dentes que rasga o terreno e permite que rasgar esta zona que está impermeável para facilitar o crescimento das raízes e explorar a maior profundidade do solo. Quando temos a presença de materiais finos, argila, percebemos que há uma adesividade. A amostra, a terra, fica colada aos nossos dedos, ou mesmo às alfaias quando estão no terreno. Isto é um indicador importante sobre o potencial produtivo do solo. Um solo com alguma argila apresenta um maior potencial produtivo. No entanto, é necessário ter em consideração a época em que se realizam algumas operações culturais, porque é um solo que muitas vezes pode encharcar com maior frequência e, estando encharcado, não podemos fazer a utilização de determinadas alfaias. Em zonas, por exemplo, de xisto, a profundidade de solo é muito mais baixa. Muitas vezes conseguimos uma profundidade de 20 centímetros ou muitas vezes só de 10 centímetros. A partir dessa zona temos já o aparecimento de rocha-mãe. Então estamos aqui numa parcela que ardeu em 2017, onde temos aqui um ensaio na altura feito pela Escola Superior Agrária de Coimbra e pela Direção Regional, a DRAPC, na seleção, na procura e na seleção de algumas plantas que nos ofereçam umas garantias, quer a nível de produtividade, quer a nível de crescimento.
Estas plantas arderam, como disse, em 2017, foram cortadas pelo pé e, como podem ver, ao fim de 3 anos já estavam a produzir, já o ano passado produziram e este ano continuam com uma excelente produção. O objetivo aqui deste ensaio é tentarmos selecionar plantas que consigam ter uma produção de frutos constantes, quer a nível de maturação, quer a nível de quantidade de fruto, para que possamos depois selecionar essas plantas e as mesmas serem direcionadas para várias aplicações que podem ter, quer a nível de fruto fresco, onde pretendemos frutos com um calibre maior, com um brix maior, uma maior dureza, para poderem ter um tempo de prateleira maior, como até para a aguardente. Portanto, nesse aspecto, para a aguardente convém que tenha um brix também maior, porque quanto maior o brix tiver, melhor será o rendimento. E tudo isto é um trabalho que já dura, neste caso, há 14 anos e que continuamos a trabalhar para tentar identificar espécies que sejam mais rentáveis para os produtores. Como sabem, para colhermos o medronho tem que se fazer diversas passagens pelo medronheiro. Estamos aqui numa zona que tem um declive bastante difícil, o próprio solo tem muita pedra e temos que minimizar o custo com a mão de obra. Daí era muito importante que tivéssemos uma maior concentração do estado de maturação para evitar essas passagens, como ter uma maior produtividade. Estamos aqui na minha plantação, nas Moitas, no concelho de Proença Nova. Esta plantação foi realizada em dezembro, final de novembro, início de dezembro de 2013. O objetivo desta plantação foi, digamos, rentabilizar um espaço que eram os terrenos que são dos meus pais e que outrora foram dos meus avós, e decidimos fazer aqui uma plantação de algo diferente. Pronto, eu quando falo no plural, nós, porque tenho a preciosa ajuda de um amigo meu que é engenheiro agrónomo, que me auxilia na condução da plantação, que é o João Paulo Dias, e o meu pai no dia-a-dia acompanha a exploração e é aqui o meu braço direito. O objetivo de fazer uma plantação diferente, porquê? Pegar no medronho e olhar para o medronho, que até então é olhado como uma planta silvestre que se encontra no meio do mato, mas que dar-lhe aqui uma nova dinâmica e conduzi-la e tratá-la como uma fruteira normal, ok? Pronto, em dezembro nós decidimos fazer a plantação. Toda esta plantação, que são 2 hectares e 10, temos sensivelmente 2.032 plantas aqui plantadas. Foi em colaboração com a Escola Superior Agrária de Coimbra na altura, ou seja, todas as plantas são clones do projeto experimental feito na Escola Agrária. O compasso que nós temos na plantação é 4 por 2,5. Inicialmente nós fizemos uma análise de solos. Nós estamos num território que é bastante xistoso e os solos são bastante pobres, bastante ácidos, e decidimos fazer uma análise para fazer inicialmente uma correção ao terreno, não só pH, mas também dos nutrientes, fósforo, potássio, ou seja, iniciar logo com umas boas bases em termos de plantação e não andar depois posteriormente a fazer as respectivas correções. Fizemos uma ripagem cruzada ao terreno, como forma de abrir o solo, para depois posteriormente as raízes das plantas se desenvolverem mais facilmente. A plantação foi realizada à vala, digamos assim. Fizemos uma vala com cerca de 50 cm de profundidade, fizemos toda a correção no fundo da vala, uma adubação de fundo para o desenvolvimento da planta a longo prazo. Tapámos, colocámos a planta com um compasso de 4 por 2,5, ou seja, temos 4
4 metros na linha e entre pés 2,5. Pronto. Temos vários clones aqui plantados, desde JF3, JF5, IM1, IM2, IM5 e AL1. Pronto, são tudo clones que na altura nós tivemos conhecimento, no nosso caso seriam os ideais para aqui, também para fazermos a experimentação e vermos em termos, conciliarmos os graus de Briggs também com o tamanho do medronho futuro, e então decidimos fazer esta experiência de vários clones divididos pelos 3 setores que nós temos aqui plantados na exploração. Pronto. É uma plantação de regadio. Nós na altura da plantação fizemos um furo artesiano, temos o sistema de rega gota a gota, toda a plantação é regada automaticamente, os 3 setores independentes uns dos outros. A adubação de verão, digamos de verão, ou seja, como nós ligamos mais ou menos, iniciamos a rega sempre final de maio, início de junho, toda a adubação de verão que nós fazemos é na rega, ou seja, temos o sistema de ferto e rega incorporado, apenas a adubação de inverno que é que fazemos em fevereiro, que é feita à mão. Pronto, a exploração tem 7, 8 anos, nós já colhemos, há 3 anos que já colhemos medronho para as várias finalidades. E é um projeto que estamos bastante satisfeitos com ele, porque tem dado resultado, não só, como podem ver, conseguimos conduzir a planta, digamos, à semelhança das outras fruteiras, das outras culturas, tal e qual como a oliveira, como aos pomares do pêssego, cereja, conseguimos fazer exatamente a mesma condução de planta, e não só em termos de desenvolvimento do fruto, mas também condução de podas. Pronto, embora ainda há pouco falávamos aqui, a poda é bastante diferente, porque a planta responde de maneira diferente às podas, mas estamos bastante satisfeitos. Ela tem vingado, e é uma aposta, se me perguntarem se é uma aposta ganha, neste momento está a ser uma aposta ganha. Nós estamos no Banco Clonal, mais concretamente no pomar produtor de semente. Iniciámos na escola o programa de melhoramento do medronheiro em 2005, com a seleção de árvores superiores pela produção e qualidade de fruto, com apoio essencial dos produtores e da Direção Regional de Agricultura. Nesses locais escolhemos os frutos, foram analisados, os da região centro aqui na escola e os da região sul na Universidade do Algarve. As melhores árvores foram micropropagadas e posteriormente foram instalados ensaios em diferentes locais para selecionar os melhores indivíduos ou melhor adaptados às diferentes condições edafoclimáticas. Depois, no campo, avaliámos os resultados e, em 2015, instalámos aqui os melhores clones, isto é, os melhores indivíduos. Nós estamos numa área agrícola, estamos longe da área da floresta, da escola, para garantir o quê? Que o fruto que vamos colher aqui seja proveniente de cruzamento da boa mãe que temos aqui, mas também dos bons pais que temos à volta. E, portanto, por isso é que é chamado um pomar produtor de semente de primeira geração. Portanto, o nosso objetivo agora é colher estes frutos, caracterizá-los, avaliar a capacidade de produção de cada progenitor feminino e colocar no campo para fazer os primeiros ensaios da primeira geração. E testar os frutos, portanto, cada progenitor em diferentes locais para avaliar como é que depois, posteriormente, podemos identificar quais são os melhores clones para os diferentes locais.
O nosso objetivo final, para garantir a maior diversidade genética e adaptabilidade das plantas a diferentes condições, é ter no mínimo aqui 50 clones. Portanto, nós neste momento já temos 40 clones, portanto, de indivíduos provenientes de diferentes regiões. Nós estamos aqui perante um pomar de medronheiros, neste caso um banco clonal, em que foi instalado em 2005 e antes da instalação foi aberto um perfil para verificar as condições de solo. Essa verificação levou-nos a que o solo efetivamente é demasiado úmido no inverno. Por isso, foram instalados de forma mais elevada do que estava, portanto, em vez de ser plano, nós elevamos um camalhão, ou uma leita, se quiser, e para ter melhores condições de drenagem, sobretudo no inverno. No verão, o terreno, pelo outro lado, é seco, foi colocado também um sistema de drenagem, de rega, gota a gota, portanto, junto das plantas, e também com fertilização, com fertilizante líquido, portanto, fertirrega. Contudo, nós pretendemos minimizar a aplicação de químicos, isto é, não aplicamos herbicidas, todo o controle da vegetação espontânea é feito mecanicamente. Também já semeamos algumas espécies, nomeadamente trevos e também azevães, portanto, gramíneas, no sentido de melhorar a estrutura do solo. E já verificamos que, por exemplo, a infiltração da água já melhorou. Portanto, uma verificação do infiltrómetro em que nos permite avaliar, digamos, essa infiltração num estado, por exemplo, saturado, e verificamos uma melhoria, uma atividade biológica maior, portanto, desde 2005 até agora, tem vindo a melhorar. Em relação ao controle das infestantes, é evidente que nós usamos esta maneira de cortar e também usamos uma tela na linha. O controle na linha é mais difícil, pode ser também por meios mecânicos, mas nesta situação em que elevamos e deixamos ali digamos assim, uma leira, um camalhão, se quiserem, torna-se mais difícil esse combate por meios mecânicos, embora é possível adaptar máquinas para fazer esse trabalho. Em termos de futuro, pois eu acho que os agricultores cada vez mais vão se aproximar de formas biológicas, incluindo até os fertilizantes. Os fertilizantes são cada vez mais os chamados biofertilizantes. Ao fim e ao cabo, quando nós semeámos estas espécies, nomeadamente trevos, foi com esse sentido, o fornecimento de azoto ao solo, proveniente da atmosfera, por via do rizóbio. É uma maneira económica, digamos assim, de fertilizar e garantir uma biodiversidade. Portanto, de alguma maneira, acho que estamos a contribuir para essa biodiversidade e para uma nova tecnologia, abandonando, digamos assim, a parte química e passando, digamos assim, para a parte biológica. E eu acho que o futuro vai ser esse na parte biológica. Quando o medronheiro deixou as áreas naturais e passou a ocupar os pomares e se considerou que era uma espécie frutícola, temos que olhar para ele pensando em todas as operações culturais que se realizam num pomar. E uma operação é logo a condução, e a condução é fundamental na idade juvenil da planta e temos que permitir que na idade adulta o ar e a luz cheguem a todas as partes da enramaria. No caso do medronheiro, que é uma planta basítona, em que os lançamentos da base crescem mais do que os lançamentos do topo, uma das formas de a conduzirmos é em vaso. E no caso do vaso, temos um centro aberto, não há ramificações e temos depois os braços. E isto permite que a luz entre pelo interior
e do interior chegue a todas as partes da ramaria e, por outro lado, que entre também pelo exterior. Isto permite o quê? Permite que, quando as folhas estão bem iluminadas, elas vão ter boas taxas de fotossíntese. Tendo boas taxas de fotossíntese, vão sintetizar hidratos de carbono que são importantes quer para a planta, para o seu crescimento, quer para a indução e diferenciação floral, para fazerem flores e terem formação de frutos. E no caso do medronheiro, como os frutos são pequenos, precisamos de ter muitos frutos e frutos de qualidade. E o que é que nós consideramos qualidade no fruto do medronho? Depende do destino. Se for medronho para aguardente, interessa-nos que o medronho tenha elevados teores de açúcar, aquilo que normalmente consideramos o grau Brix. Só conseguimos isso se tivermos as folhas como boas fábricas. Se considerarmos fruto fresco, interessa-nos que ele seja bonito, que seja grande e que tenha também alguns açúcares, mas menos do que para fruto fresco. Mas é fundamental na condução da planta termos sempre em atenção quer a iluminação e a interseção da luz por parte das folhas, quer a circulação do ar. Nós queremos medronheiros que tenham rentabilidade no pomar. Ora, para que eles sejam rentáveis, têm que ser produtivos e que o custo da produção não seja muito elevado. Para isso precisamos que eles tenham uma produção constante, não tenham anos de safra e de contra-safra, ou seja, que ao longo dos anos eles tenham produção regular. No caso deste medronheiro, nós verificamos que em 2020 foi um medronheiro muito produtivo. Tinha muitos cachos muito grandes, o que nos indica que teve muitos frutos. Apesar disso, a planta conseguiu ter indução e diferenciação floral e conseguiu que em 2021 tudo indica que ela também vai ser produtiva. Como é que nós vemos isso? É que ao olharmos verificamos que os cachos agora em maio de 2021 já são cachos com muitos frutos e frutos bem desenvolvidos. Por outro lado, vemos que a maior parte dos cachos está à altura da nossa mão e nós facilmente conseguimos colher sem ter um custo de produção muito elevado. O que no caso do medronheiro é extremamente importante, porque ele não tem uma maturação homogénea. Nós temos que em cada árvore passar várias vezes. Se em cada uma das vezes a colheita for difícil e for demorada, então isso encarece-nos uma das operações culturais extremamente importante, que é a colheita. E daí que, ao conduzirmos a árvore, também temos que a conduzir a uma altura em que permita que a nossa mão chegue com facilidade a todos os cachos.